Na aula de hoje, nós vamos então falar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Na semana passada, nós vimos alguns acontecimentos antes, da morte de Cristo, na chamada Semana Santa. E hoje nós vamos focar mais na morte de Jesus. E a ressurreição e os acontecimentos depois da ressurreição também. Vamos voltar naquele quadrinho nosso de que a gente foi preenchendo, né? E a primeira coisa que nós vamos ver são agora, vamos ver se vai ser cumprido, então, tudo aquilo que foi falado no Velho Testamento. Na aula passada, a gente viu algumas coisas que Jesus tinha dito que ia acontecer. Agora, esse quadro aqui foi tudo antes, né? Antes do nascimento dele, tudo falado no Velho Testamento. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é essa questão que ele vai ficar em silêncio, né? Então, em Marcos 15, tornou Pilatos a interrogá-lo, nada responde. Vede quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra alguma, a ponto de Pilatos muito se admirar. A outra coisa, também em Marcos 15. Depois o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de crucificar. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levava cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, 9 horas da manhã. Aí então a questão de lançar sortes, sobre as roupas. Estava escrito lá no Velho Testamento que aconteceria isso. Próximo, ali em Marcos 15 também. Depois de ter escarnecido, quando o crucificaram, finalzinho ali, né? Ou seja, ele foi morto no madeiro e também teve as mãos e os pés traspassados, né? Para ser colocado na cruz era necessário pregá-lo, né? Então a pessoa era pregada na cruz, então cumprindo também essa profecia da crucificação de Jesus, mãos e pés traspassados e morrendo no madeiro. Morrerá com transgressores e intercederá por eles. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Agora em Lucas, no capítulo 23, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então nós temos aí a questão de ter gente, transgressores ou bandidos, marginais à sua volta, mas mesmo assim Jesus intercedendo por eles como profetizado. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Intercedendo por aquelas pessoas que estavam ali crucificando a Jesus. Seguindo, que ele morreu, com os transgressores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, além dele interceder pelas pessoas que estavam crucificando, ele também teve essa conversa com esse ladrão que estava ali, com essa pessoa que estava ali ao lado dele, e foi a conversão assim à beira da morte, Quando a pessoa reconheceu ali que Jesus era o Messias, que estava morrendo ali sem nenhum pecado, sendo justo, conhecendo a história, do Salvador que viria, do Cordeiro de Deus. Então ele reconhece que Jesus era o Messias. E Jesus dá essa afirmação para ele, que ainda hoje ele morreria,
os dois morreriam, mas estariam juntos, né, no paraíso. Nós vamos falar mais para frente um pouco sobre essa questão do que acontece depois da morte. Mas por enquanto é só sobre a morte de Jesus mesmo. Não terá nenhum osso quebrado. Essa é outra coisa interessante que está relacionado lá ao sacrifício da Páscoa, né, do Cordeiro, que não podia quebrar nenhum osso do Cordeiro. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, ou seja, o dia que antecede, né, o sábado, estava ali na sexta-feira, a partir do pôr do sol já era considerado sábado. Então rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas, né, daqueles que estavam sendo crucificados para tirá-los da cruz. Era uma maneira de apressar a morte. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas, né, um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Esse sangue e água é a prova, né, de que Jesus morreu de verdade, né? Os soldados tinham que ter certeza mesmo que o crucificado estava morto. Então ele vai cutucar e vai sair sangue e água, que é aquele processo que forma depois da morte de qualquer mamífero, principalmente, né? Forma aquela mistura de água, que na verdade não é sangue, é uma transformação que acontece na carne, né? E libera aquela água que a gente é acostumado a ver em carne. Aquilo só acontece depois que o organismo morre. Então ali o soldado teve certeza que Jesus estava morto e não quebrou a perna de Jesus, cumprindo então a profecia. Alguns detalhes agora então importantes que aconteceram durante a crucificação de Jesus. Algumas palavras que Jesus diz que são muito importantes. Mateus 27, 46. Ali por volta da hora nona, lá para as 3 horas da tarde, né? A hora do judeu começava a contar às 6 horas da manhã. Clamou, né, Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabachthani, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Eli, né, é Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus se sentindo desamparado. A palavra mais apropriada no original para esse desamparado é abandonar. Então seria assim: Deus meu, por que me abandonaste? Essa foi a condição de Jesus quando ele estava ali na cruz, abandonado por Deus. E por quê? Né? Aí está a causa. Jesus se fez pecado no lugar do homem. Deus não tolera o pecado, né? Então, nesse momento, Jesus perde aquela comunhão eterna que ele tinha com o Pai. É abalada aquela comunhão. Aquela comunhão que eles tinham perfeita, né? Tem agora ali o pecado no meio, fazendo uma separação. Não é, a gente não sabe explicar como isso aconteceu, mas o fato é que Jesus, momentaneamente, né, ele teve essa morte espiritual, né? Essa perda da comunhão com Deus, por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte espiritual é a principal consequência. Então, neste momento, quando nossos pecados foram postos sobre Cristo, ele estava ali morrendo por eles, ele estava sendo ali condenado, né, pelo nosso pecado por Deus, e nesse momento ele foi realmente abandonado por Deus, ou seja, ele morreu, né, de uma certa maneira espiritualmente. É claro que ele sendo o próprio Deus, isso daí foi resolvido. Mas esse abandono de Jesus ali na cruz foi real mesmo. Ele se sentiu desamparado por Deus. Aí está, na verdade, a pior consequência que Jesus, o maior receio, né, que Jesus teve, né, quanto ao seu sacrifício. Não eram as dores que ele iria sofrer, mas
o abandono que ele sabia que ia receber do Pai. Outra palavra, né? João 19:30, quando deram o vinagre para Jesus, depois de darem, Jesus disse: está consumado, ou está terminado. Completamente terminado, né? Essa é a ideia de consumado. Acabou, não tem mais nada para ser feito. O quê? Então a gente volta lá no início do nosso curso, né? Consumada a promessa feita a Adão, estava consumado os sacrifícios de animais que representavam a morte do Salvador, estava consumado o pagamento pelo pecado do homem, estava consumada a justificação do pecador. Né? Quando Jesus morre, então ali, naquele momento, tudo que havia sido prometido com respeito à nossa salvação vai ser consumado. É naquele ato de Jesus. Se Jesus tivesse fugido da cruz, né, todos os crentes do Antigo Testamento teriam sido condenados, né, porque aquilo que era esperado não tinha sido consumado. Mas Jesus foi até o final, né, então estava tudo consumado, tudo terminado. Nada mais precisaria ser feito para resgatar o homem da condenação do pecado. Uma outra palavra em Lucas 23:46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Nós vimos no começo, né, que a definição de morte física é a separação da alma, né, do espírito do corpo. Então, nesse momento, né, então Jesus ele vai entregar o espírito e vai morrer. Notem que a única pessoa, né, que pode fazer isso é Jesus, né, que tem esse poder de dizer quando ele ia morrer. É interessante a gente pensar um pouco disso, porque aí está a voluntariedade da morte de Cristo. Tecnicamente, né, por ele não ter cometido nenhum pecado, ele não merecia a morte física, e de uma certa forma ele era uma pessoa criada para viver para sempre. Eu não sei como seria isso, e Deus não tinha isso em mente, né, quando Jesus veio ao mundo, mas se Jesus não entregasse seu espírito ali, ele não morreria, ele seria provavelmente restaurado da sua saúde física completamente. Talvez tipo um Wolverine, né? Lá dos X-Men. Porque ele não merecia a morte, ele não tinha recebido o castigo de morte. Então, se ele não decidisse entregar o espírito, se ele não decidisse voluntariamente se entregar a Deus e morrer, né, ele não morreria. Né? Tecnicamente não faria isso, mas ele fez isso. Né? Ele poderia ter descido da cruz ali naquele momento, ter restaurado todas aquelas feridas, assim, no piscar de olhos. Era só ele querer fazer isso. Mas ele foi até o fim e cumpriu para aquilo que ele veio, que era morrer por nós. Então, essa necessidade, né, daquele que está morrendo no nosso lugar fazer aquilo porque ele quis. Não é uma coisa que foi imposta a ele, ele fez por amor, por vontade própria. Uma outra coisa também importante que aconteceu logo após o brado de Jesus de morte. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Nós vimos, né, lá no comecinho, né, que tinha lá no tabernáculo, depois no templo, tinha esse lugar, o lugar santo do santo, e aquela cortina que separava os dois lugares. Quando Jesus morreu, essa cortina foi rasgada, sozinha. Ela rasgou de cima para baixo. Né? Alguma coisa como se dizendo assim que Deus que rasgou, né? Se fosse um homem que fosse rasgar a cortina, ele ia pegar embaixo, né, e puxar até em cima. Não, rasgou de cima para baixo. Por que aconteceu isso? Né? Porque aquele lugar agora não tinha mais razão nenhuma de existir. A morte de Cristo proporciona o acesso direto a Deus pelos salvos, sem a necessidade de sacerdotes, sem a necessidade de templos e sem a necessidade de sacrifícios. Nós vimos na aula passada que Jesus disse que o templo ia ser destruído, ia ficar pedra sobre pedra, porque ele não seria mais necessário. E aí
na morte dele. Então aquele véu que separava o homem da presença de Deus, né, que simbolizava, né, a separação feita pelo pecado, o véu foi rasgado pelo sacrifício de cruz de Cristo, e agora a gente tem então acesso direto ao Santo do Santo, à presença de Deus, sem necessidade de mais nenhum intermediário. Então esse acontecimento também foi interessante. Sepultamento de Jesus, né? Faltando ainda algumas coisas para ser cumpridas. Vindo José da Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que nós vimos o que é o Sinédrio já, que também esperava o reino de Deus, ele era um crente, ele cria em Cristo, ele teve uma conversa com Jesus, né? Na Bíblia está registrada essa conversa que ele teve, ele se converteu, ele entendeu que Jesus era o Messias, dirigiu-se então a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos, né, admirou-se, né, que Jesus já estivesse morto, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. E aí fala que Maria Madalena, Maria mãe de José, observavam onde ele tinha sido posto. Aí vai cumprir então outra profecia do Velho Testamento, que ele será sepultado com o rico. Ele vai, apesar de morrer naquelas condições, ele vai ser sepultado como uma pessoa rica, no lugar, né, uma pessoa rica tinha comprado, e onde sepultavam os ricos e não os mendigos naquela época. Por fim, chegando na última linha, ressurreição de Jesus. Passado o sábado, que não se podia fazer nada, né, naquele dia, era até às 6 horas da tarde não podia fazer nada, e à noite não tinha como fazer nada, né? Então Maria Madalena vai no domingo de manhã, ali com ela, a Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois essa pedra era muito grande. Quem for lá em Israel um dia conhecer como era o sistema desses túmulos, você vai ver que era grande mesmo essa pedra. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Então nós temos aí o relato da ressurreição de Jesus. A confirmação, né? Temos o relato aí, vamos ver quantas vezes essa ressurreição foi confirmada. A primeira coisa que nós temos foram os anjos, né? Esse jovem, na verdade, era um anjo que estava ali. Ele foi o primeiro a dizer que Jesus tinha sido ressuscitado, havia ressurgido. Então, os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, os anjos agora anunciavam a ressurreição de Jesus. Em Mateus 28, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então tem o testemunho também, né, das mulheres. Ele foi visto pelas mulheres também. Depois disto, manifestou-se outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito, né? Nós temos o detalhe dessa história lá em Lucas, né, que tinham 2 discípulos caminhando para Emaús, e Jesus aparece ao lado deles, começa a conversar, e eles não percebem que era Jesus, até que Jesus vai
comer com eles. Daí Jesus usa as palavras lá da ceia, né? E eles percebem que era Jesus. Eles largam tudo e voltam para contar para os discípulos. Então ele foi visto também por esses 2 discípulos. E depois ele vai ser visto pelos 11, né? Lembra que um tinha traído Jesus e a essas alturas ele já tinha se matado. A Bíblia diz que Judas Iscariotes se arrependeu do que fez, ou teve remorso, a gente não sabe definir, mas ele foi e acabou se matando também, depois de devolver aquelas moedas que ele havia recebido para trair Jesus. Ele foi lá e apareceu aos 11. Na verdade, ele apareceu a 10. Tomé não estava, mas depois ele vai aparecer de novo para Tomé também. Então ele vai aparecer aos discípulos, aos apóstolos ali, especialmente aos 12. Outro texto dizendo isso, apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, né? Quando Paulo escreveu o livro, existiam algumas das pessoas que tinham visto Jesus. Então ele foi visto por uma multidão também, ali mais de 500 pessoas de uma só vez viram ele ressurreto. E que nós cremos é isso, né? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, né? Testemunhando, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, né, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim todos também serão vivificados em Cristo, ganharão vida nova em Cristo Jesus. A ressurreição de Cristo, então, é muito comprovada, né? Nunca foi achado um corpo e pode ter certeza que eles procuraram bastante. Eu uma vez assisti um filme, uma história, né? É um ficção muito interessante que fala sobre isso, né? Sobre o que os soldados romanos fizeram para achar esse corpo, imaginando o que seria normal que um exército daquela época faria se um corpo tivesse sido roubado, como eles achavam que tinha sido. Eu esqueci o nome, acho que é Ressurreição, chama o filme. Vale a pena assistir, é interessante. Esse soldado vai acabar encontrando Jesus mesmo, né? Vai acabar se convertendo a Jesus. É um filme bem interessante, mas ele nunca foi achado, né? Até hoje as pessoas procuram desacreditar o Evangelho, tentando encontrar o corpo de Cristo, algo que é impossível até porque não tem como provar, né? Qualquer corpo que for achado agora não teria como provar se era mesmo ou não de Jesus. Mas ele foi de fato ressurreto, um novo corpo. Depois disso, Jesus vai dar algumas últimas instruções. Entre elas, são poucas instruções que Jesus vai dar. A primeira é essa: ordem para proclamar o Evangelho. Marcos 16, finalzinho do Evangelho de Marcos. Disse-lhe Jesus, depois, quando estava encontrando com seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então nós recebemos essa ordem para proclamar o Evangelho, falar de Cristo a todos, né? Sem acepção, sem qualquer um, com todo tipo de gente, com todo lugar, toda criatura, todos aqueles que foram feitos por Deus. Uma outra ordem para esperar capacitação para testemunhar. Não era para eles fazerem isso imediatamente. Eles deveriam esperar. Em Atos nós temos esse relato. Após indagarem, né, se Jesus ia restaurar o reino, né, quando voltasse agora, aquela ideia dos discípulos ainda de um Jesus político, né, que fosse agora, nesse momento, restaurar o reino a Israel, Jesus vai responder: não vos compete conhecer tempos ou épocas
que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então Jesus dá a ordem, Jesus vai dar a capacitação, né, para pregar o Evangelho. Então nós devemos então pregar o Evangelho em todo o mundo pelo poder do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. Outra coisa que Jesus vai fazer é prometer voltar. Mateus 24, Jesus dizendo: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Aí já tem que interpretar, não está no nosso escopo de hoje. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, Jesus dizendo mais ou menos quando vai acontecer, o que vai acontecer quando ele voltar. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então Jesus dá essa primeira fala dele, né? Dizendo que ele voltaria agora não mais humildemente numa manjedoura, mas agora com poder e glória. Em João 14 também temos outra fala de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Aí Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo que ele está preparando o lugar, né, e que um dia ele voltará para nos encontrar, e que nós sabemos que o caminho para lá é Jesus. Ele é o único jeito, não existe dois caminhos, só tem um caminho. A gente costuma brincar assim, né? Deus fez em 6 dias esse mundo maravilhoso. Já faz quase 2000 anos que ele está preparando o lugar. Imagina o que é esse lugar, né? É claro que é uma brincadeira, né? Deus, isso só está dizendo que tem um tempo para ser feito isso, né? Não ia ser imediatamente. Mas a gente costuma falar que vai ser 1000 vezes melhor do que ele tinha feito antes. E isso é verdade, né? Isso a Bíblia diz que é. Retorno de Jesus para o céu. Atos 1, 9 a 11. Depois que Jesus falou com os discípulos, né, para eles aguardarem o Espírito Santo, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando com ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, se puseram ao lado dele e lhes disseram: Varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto, levado ao céu, virá do modo que o vistes subir. Os anjos confirmando a volta de Cristo e Jesus sendo elevado às alturas, né, uma coisa que deve ter sido muito maravilhosa de ser vista, até que as nuvens o encobriram. E nós temos a confirmação de uma testemunha que Jesus foi mesmo para o céu. Fala, como assim, né? Estevão foi um diácono da igreja, depois, e ele foi condenado à morte por apedrejamento. Quando ele estava perto de morrer, ele fala essas palavras, né? Estevão, então, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então Jesus foi mesmo lá para a presença de Deus e ele foi visto dessa maneira.
Deus permitiu, né, que Estevão visse isso, até para aliviar o sofrimento dele ali, naquela morte tão dura que ele estava sofrendo ali, por ser um, um seguidor de Jesus. Mas enfim, né, nós temos aí esse quadro que nós vimos nessas 13 aulas anteriores, sobre tudo o que era o Messias, quem ele era, o que era a salvação, como ele deveria se comportar, como ele morreria. Então, tudo aquilo que durante 4.000 anos de história, praticamente, foi dito sobre a salvação, né, foi tudo cumprido em Jesus. Nada ficou de fora. É por esta razão que nós dizemos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, porque ele cumpriu todas as profecias que havia sobre o Salvador, que havia sido prometida durante toda a história que Deus teve com o homem até aquele momento. Então, Jesus não é uma pessoa que surge de repente e morre numa cruz. Ele vem cumprindo tudo que havia sido dito sobre ele. No começo do curso, nós pusemos o credo apostólico, né? E tudo que está aí em negrito, nós já vimos. Vamos lê-lo de novo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vimos isso. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Essa parte, até de onde há de vir, nós já vimos, né? O que ele vai fazer depois nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Mas até aí nós vimos. Creio no Espírito Santo, nós vamos ver isso ainda na próxima aula. Na Santa Igreja, a igreja, nós vamos ver isso também mais na frente, não falamos, mas falamos da remissão dos pecados, falamos da vida eterna. Então todas essas coisas o nosso curso já tratou, cobrindo quase todo o credo apostólico, que é um resumo muito simples, mas bem importante da nossa fé. Eu queria terminar a aula de hoje só com um texto da Bíblia, Efésios 2. Não é 8, é de 1 até o 9. Efésios 2, de 1 a 9. Diz assim Paulo, né? Deus através do apóstolo Paulo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí é um resumo muito bom de Paulo, né, sobre tudo aquilo que Jesus fez. E é tudo aquilo que alguém tem que crer para ser salvo, para fazer parte de uma igreja, né? É reconhecer isso. Tudo que nós vimos, o pecado que separou o homem de Deus, o castigo que a gente tinha
por causa do nosso pecado, o amor de Deus que nos chamou, nos escolheu, como Ele fez com todos os seus servos. Não fomos nós que fomos atrás dele. É Ele que veio ao nosso encontro, Ele que nos trouxe, Ele que nos tirou do império das trevas, Ele que nos deu vida, Ele que nos dá fé, tudo, né, é dele. E essa é a obra, né, a obra completa, né, de Jesus em nossas vidas. Aqui, né, nessa aula, nós terminamos o que é de mais importante, saber, né, sobre Jesus. Tudo que vem para frente, se Deus não tivesse revelado, a gente estaria salvo do mesmo jeito. Ele revelou muitas coisas para nos animar, nos confortar, né, nos dar novas esperanças nos momentos mais difíceis. Mas se ele não tivesse dito mais nada, tudo que nós vimos até aqui teria sido suficiente para crermos nele.